Salve, salve, torcida ramalina, salve, salve, pessoal de Santo André. Pô, quem diria, hein, pessoal, demoramos, mas Papo de Andrense está de volta, segunda temporada. Hoje, nosso primeiro programa aqui, o primeiro episódio dessa segunda temporada de 2025. Daqui a pouco vocês vão ver os convidados que estão aqui hoje na mesa. Temos bons nomes aí, boas conversas. O Doug já estava aqui, já fez um programa inteiro antes de começar, de tanta história que tem. E acho que é um ano, mais um ano pra gente aí, né? Tá se provando como torcida. Mais uma vez a gente vai tentar dar voz à nossa história, vai tentar contar um pouquinho, dividir um pouco. Quem quiser participar, o Matheus está aqui hoje, vai começar a participar também, tá sempre bem-vindo, então entre em contato com a gente. Quem quiser apoiar, como no ano passado, já nos patrocinadores, também fiquem bem-vindos. Falando em patrocinador, Doug, temos um novo patrocinador, é isso? Boa noite, salve torcida andrense. Aqui, vou falar que hoje a gente tem um patrocinador novo que já veio aqui como participante da mesa. Aqui tem o JP, coloca a imagem, por favor, do livro. Ó, tem aqui uma camiseta também dele aqui. O livro do Zorba, ele foi o fundador aí da Andréologia, fez parte da Ramachões e Ramaletes, fez parte da torcida jovem de Santo André. Já esteve aqui como convidado. E ele está lançando esse livro aqui que é o Sombras de Azienda, que é... Azienda italiana aí é empresa, então é sobre a corrupção no meio corporativo. Então, vale lá, entra lá na editora lá, Apres. Tem no Magazine Luiza, tem na Americanas. Vamos prestigiar aí um autor andreense, tá? Ele a partir de agora, ele tá patrocinando esse programa e ele agora também é um mensal aqui nosso também. Então, quem quiser patrocinar também é bem-vindo, trazer sua empresa, sua marca aqui pro nosso programa. E aproveitando, vou falar nesse episódio, tem um sorteio aqui, a gente vai sortear uma faixinha de mão da Explosão Andreense e a gente vai sortear um chaveirinho aqui do acervo 1967 também, tá? Aí comenta no YouTube, a gente vai sortear. Aproveitando, promoção do acervo 1967, bucket aí, ó, um pescador, palavra que o meu amigo Mal gosta aqui, tá 35 a quem chamar aí durante o programa, beleza? Salve, salve, torcida do Santo André, salve, salve aí pra todo mundo que tá nos acompanhando diretamente aqui do ET Vila, né? Vamos falar rapidamente da nossa copinha, né? A gente que foi sede no Brunão, teve um bom público, né? Nos 3 jogos da primeira fase e no da segunda. Aí você está vendo nossa tabela, né? Nosso primeiro jogo com uma boa vitória, gol do Rafael e do Caires. Também é 2-0 aí. Nesse jogo que foi um jogo numa terça-feira que tava bastante cheia, né, Mal? Você viu que o público apoiou bastante, né? A gente fica muito feliz. E aí teve o jogo da terceira fase, 2-0 pra cima do Corinthians, né? E aí a gente cai no dia 13 na segunda fase pro Vila Nova. Um jogo que foi chato, aquele jogo que foi tudo muito complicado e infelizmente ficamos aí na... Vamos ver os 2 gols contra o Corinthians, que acho que foi o placar e o jogo que mais marcou, né? Mais uma vez a gente consegue ganhar entre aspas, do time mais forte ali dentro da nossa casa. A gente faz 2-0 e infelizmente no primeiro mata-mata, nesse caso aí contra o Vila Nova, a gente acabou perdendo para um time que talvez até mais maduro, estava até mais maduro que a gente. Era um time menos habilidoso, mas muito jogador forte, né? Muito jogador. Aí. O Rico, enquanto a gente vai vendo aí, aliás, agradecendo o Michel e o Santo André por ceder o gol, além da grande torcida, quais os jogadores aí que você destacaria, Rico, dessa campanha? Olha a nossa torcida, que coisa linda, hein? Então, vamos começar com o Caires, né? Que já tá lá no profissional. Ontem, infelizmente, teve a lesão, mas já a gente fala disso, fala do Campeonato Paulista. Também quem tá lá no nosso profissional é o Rafael, que em 4 jogos, 4 gols, né? Foi o artilheiro aí. E o Gustavo Paulo aí, ó, que vocês estão vendo, fez o primeiro gol e deu o passe pro segundo gol, né? Nosso camisa 10 muito bom.
E Que bola, hein? isso, né? Aí você vê segundo gol. Essa moçada que tem entrado no time profissional tem feito a diferença. O que a gente ficou... Gustavo também, né? Fez o gol contra o Rio Claro. O que a gente ficou triste, né? Até já com todo mundo aqui, é que você vê que dos dois lados tem público do Santo André, né? A gente sabe que lá na torcida do Corinthians também tem muito morador de Santo André que podia estar acompanhando essa Série A2 agora, mas, poxa, faltou divulgação, faltou aproveitar esse momento de concentração do público aí para lembrar que a gente ia ter uma competição começando na sequência, que era a Série A2, até para seguir o trabalho que a gente tem visto aí nas redes sociais que está sendo bem feito. Mas acho que foi um bom ano. A gente sempre pediu que a Copinha fosse, né, disputada aqui. Inclusive, no ano passado, no nosso último programa, a gente já estava sabendo. Pegou a gente meio de surpresa, eu diria, mas acho que foi um excelente começo aí. Bom, vamos entrar agora, então, apresentando aqui o pessoal. Estamos com 2 convidados. Eu vou começar aqui pelo... essa turminha mais nova, o Arthur e o Rico ainda não conhecem, né? Mas a gente está aqui com alguém que fez para a nossa geração, né, Doug? Fez a diferença, eu diria aí, no futebol, nas partidas que a gente vai ouvir algumas histórias que a gente até já estava conversando aqui. Ele jogou no Santo André entre 1999 e 2005, fez parte daquele time campeão da Copa Estado de São Paulo 2003, que é o título que nos dá acesso para jogar a Copa do Brasil 2004. Ele também jogou nesse time e disputou 5 edições do Campeonato Paulista. Então, seja bem-vindo, Diego, e dá um alô aí, relembre um pouquinho aí, dá um resumo do que foi essa história que a gente vai conversar muito mais aqui durante o programa. Ô Maurício, obrigado, valeu pelo convite, né? Muito obrigado, agradecer o pessoal da Tevila também. E foi isso, foram 6 anos de profissional, né? Que eu fiquei no Santo André de 99 a 2005, 5 Campeonatos Paulista, né? Também em 2003, que eu acho que foi o ano mais vitorioso da história do Santo André, né? Quando ganhou a Copa Júnior de São Paulo, Copa São Paulo de Júniors. E aí nós conseguimos também o acesso para a Série B do Brasileiro e ganhamos a Copa do Estado de São Paulo, né? Então acredito que foi o ano mais vitorioso da história do Santo André. Inclusive também tem nós ficamos as 9 partidas, a maior sequência de vitórias da história do Santo André até hoje, aquela lá que nós ganhamos 9 partidas consecutivas em 2003. Doug, e o nosso segundo convidado? Isso aqui é satisfação em apresentar Wagner Lima. Acompanhei muito a carreira dele, transmissões na Gazeta, Mesa Redonda. Eu trouxe aquela cobertura de torcida, aquele ambiente de estádio que a gente gosta. Ele conseguiu transmitir ali nas imagens, ali, quem gosta de estádio sentia ali a mesma coisa ali. Ele é fundador da primeira torcida organizada do Santo André, então é uma honra. Wagner Lima, jornalista, na mesa. Bem-vindo. Valeu, boa noite a todos, pessoal aqui da mesa. Eu inclusive tenho uma pergunta depois, como jornalista, como foi apresentado, né, pro Diego. E lá na frente, eu acho que é muito bom contar histórias, porque um time de futebol ele não é feito exatamente daquilo que está acontecendo agora. Um time de futebol ele tem que ter uma tradição, ele tem que ter uma estrutura histórica, ele tem que ter uma filosofia de jogo, acompanhar essa filosofia para o resto da vida dele, né? Que é o Corinthians. O que é o Corinthians? O Corinthians é o time do povo, é o time de guerra, é o time de pegada, né? O Palmeiras, a academia do Palmeiras, isso não morre. Isso não morre. E o Santo André tem histórias maravilhosas e vem se perdendo um pouco nessa história, na sua filosofia de encarar os campeonatos. E é isso que a gente vem vendo. Mas não é culpa só do Santo André. Eu agradeço, e nós vamos falar sobre isso. Eu agradeço demais esse convite e quero fazer desse momento mais um momento histórico para a minha carreira, para a minha vida, porque eu pretendo daqui para frente estar muito mais próximo das redes sociais, exercer de novo esse papel que eu sempre tive de informação. Estou com outro empreendimento, estou atuando numa outra área completamente diferente. Eu estou na construção civil. Tenho orgulho de dizer que fui homologado nos Estados Unidos como precursor e inventor de um processo de construção, aprimorando o processo de construção americano. Isso demorou quase 20 anos para
para que fosse aprovado no Brasil, e hoje é norma técnica brasileira, e nós estamos montando uma empresa de construção civil para fazer obras de altíssima tecnologia, com prazos muito curtos e preços pelo menos 50% melhores do que é praticado hoje no mercado, né? Então a gente se orgulha muito disso, mas eu quero voltar para essa área do jornalismo e principalmente aqui para o ABC. Resgatar alguma coisa que eu deixei lá atrás. Eu pouco participei na imprensa esportiva andreense e eu quero fazer isso agora, nem que seja nos meus dias finais, né? Porque a idade vem isso, chegando, tem muita coisa, né, ainda. Mas eu quero resgatar isso e quero participar com vocês como jornalista, trazendo informação. Então, eu faço desse momento a alavanca para o que vem por aí. A gente estava aqui contando algumas histórias, né? Vamos começar a resgatar um pouco. Fala um pouquinho, como é que é o seu começo de carreira no Santo André? Com qual idade foi? E só para a gente lembrar desses times que você fez parte, é igual a gente estava lembrando agora há pouco aqui. Eu vim para o Santo André em 95, né? 95, no infantil ainda, né? Eu saí do Corinthians, eu vim para o Santo André em 95, aí fiquei em 96, 97 no juvenil, 98 subi para os juniores, e em 99 eu passei a integrar já a equipe profissional. Em 99 eu subi profissional com quem subiu primeiro foi o professor Geninho, foi o primeiro que me deu o profissional. Aí depois fiquei 6 anos, até 2005 no profissional, e participei 5 Campeonato Paulista, né, da Copa do Brasil, da Copa do Estado de São Paulo. Então foram anos bem legais, trabalhei com treinadores, trabalhei com o Geninho, com o Rota, com o Luiz Carlos Ferreira, Luiz Carlos Martins, Wagner Benazzi, Sérgio Ramírez, né, o grande Sérgio Ramírez, que era uma figura ímpar, né. Foram alguns dos treinadores que eu trabalhei. O Pérez Chamusca também, né, com o Chamusca, campeão da Copa do Brasil. O Sérgio Soares também. O Sérgio Soares ele ficou, na verdade, até 2003, né? Em 2003 ele passa, em 2004, quando a gente foi para a Copa do Brasil, ele passa a ser o auxiliar técnico do Sérgio do Chamusca, do Pérez Chamusca. Foi isso, foi bem legal, bem bacana. Ô Wagner, e você, eu lembro muito de você na Gazeta, né? E assim, pra gente era uma coisa importante, quando você fala dessa questão de jornalismo, a gente tem 2 meninos aqui que querem, né, ir pra essa área do jornalismo, e que eu acho que eles não chegaram a conhecer o jornalismo que a gente estava acostumado, né? De vivenciar não só placar, o que é o jogo dentro de campo, mas toda essa vivência mesmo, né? Você lembra de estar por lá, por exemplo, e conseguir acompanhar o Santo André e de ter oportunidade até de falar um pouco disso, de dividir até um pouco dessa paixão que a gente sabe que você tinha pelo time também, e dar até um pouco mais de espaço pra gente? Você lembra um pouquinho disso? Era muito difícil, né? Era muito complicado. Eu saio da Gazeta justamente no ano que o Santo André ganha a Copa do Estado de São Paulo e ganha a Copa do Brasil. Eu não estava mais atuando e foi uma pena, né? Porque eu vinha batalhando sempre por espaço para o Santo André. Eu consegui na Gazeta, por exemplo, até colocar comercial da formação do clube social do Santo André, quando o Santo André começou a montar o seu clube, né? Fez uma campanha de associados e a gente conseguiu colocar um comercial lá na TV Gazeta. Sempre que a gente podia, falava de Santo André, obviamente, e tal. Mas eu tinha que, se fosse para assumir algum lado clubista, eu tinha que assumir mais dos clubes da capital. Então, eu falava muito das minhas filhas são paulinas, né? Que, na verdade, era eu também que sempre torci pelo São Paulo. Depois eu vim conhecer o Santo André e me tornei, eu acredito que meio que metade da minha vida, né? Embora não fosse tanto tempo assim, mas metade da minha vida pertence ao Esporte Clube Santo André. É muito difícil colocar espaço dos times do ABC, aliás, de tudo que é do ABC, na mídia da capital. Primeiro porque nós estamos muito próximos, não temos aqui as repetidoras, não temos aqui as afiliadas das grandes emissoras, e aí nós ficamos submissos às notícias relevantes, né? Quando acontece uma enchente, quando tem um grande crime, né? Normalmente é isso que aparece do ABC, e quando um time ganha um grande campeonato, como foi o Santo André, né?
mas nós temos um problema seríssimo enquanto ABC e de mídia, porque nós perdemos, e isso é fato, nós perdemos uma das maiores mídias do Brasil, que era a segunda mídia em classificados do Brasil inteiro e o quinto maior jornal do Brasil, que era o Diário do Grande ABC. Hoje, renegado a um tabloide de 4 páginas, 8 páginas, se muito, que é uma lástima, né? Eu comecei minha vida lá e o Diário do Grande ABC supria muito essa lacuna. Depois, quando vem a mídia TV forte, a TV Mais também fez um papel importante. Não só porque ela era uma empresa forte aqui, mas porque ela montou uma rede. Ela tinha emissoras no interior, na Baixada Santista, praticamente até em outros estados do Brasil, e isso melhorava bastante toda a nossa pegada de jornalismo, né? E hoje, infelizmente, nós perdemos tudo isso. Tá difícil hoje. Se você analisar, você não tem hoje imprensa no estado de São Paulo. Por isso até que eu estou pensando nessa história, sabe? De remontar um programa esportivo aqui no ABC, entendeu? Vai ser muito bem-vindo. Revigorar essa coisa que era muito forte, né? O Diego não conheceu a Rádio Diário do Grande ABC, não conheceu a Rádio ABC, onde nós tínhamos locutores, narradores, repórteres da primeira linha da mídia brasileira, né? Então era maravilhoso a cobertura jornalística que existia, programas diários. Depois a Rádio ABC resgatou de certa forma isso, até mal ou porcamente dividindo o espaço com o Santos Futebol Clube, né, que era uma visão do dono da rádio, do seu Ivo. Mas a gente tinha ainda uma boa pegada do ABC. Hoje acabou, né? Finalizou tudo isso daí. Aliás, eu vou aproveitar para não perder, depois eu acabar me esquecendo. Diego, você viveu muito bem essa história da Copa do Estado de São Paulo, tá? Que foi assim uma luta dos atletas. Se você analisar friamente, não foi o clube que investiu para o Santo André ser campeão da Copa do Estado de São Paulo. Foi aquele grupo. Aquele grupo era um grupo muito unido, era uma molecada muito unida e que tinha craques fantásticos, né? Você vê quantos jogadores ali foram revelados para o futebol brasileiro, né? Ali foi um time que deu liga, né? Foi um time que pegou, assim, tinha uma base que ficou do Campeonato Paulista, na verdade. Ficou o da Guia, ficou o Dedimar, ficou o Fábio Reis. Fábio Reis não, foi da base. Isso. E pegou o pessoal veio da base, Fábio Reis veio da base, Tássio, Rodrigo Sá, Júnior no gol, o Júnior no gol. Então, e foi um time que encaixou legal. Foi um time que deu muita liga aqui. E o treinador manteve o Rota, né? Sim. O Rota que estava no juniores, subiu pro profissional, então manteve. E aí nós conseguimos depois as 9 vitórias consecutivas. Depois o Rota acabou saindo. Veio o Luiz Carlos Martins e levou nós até o acesso. Agora olha que legal. Você vê que é um time que foi mesclado entre o que sobrou do Campeonato Paulista e a base. Transformando isso em dinheiro, era muito pouco. Qual a câmera que eu olho aqui, se eu quiser olhar para a cara da pública? Aquela ali? Aquela é minha câmera? Tá bom. Então, se formou uma base financeira de baixíssimo custo. E na verdade, né, o Wagner, para a diretoria, aquele campeonato era mais ou menos assim, a Copa Estado, eles não tinham intenção de ganhar a Copa Estado para depois vir na Copa do Brasil. Era obrigado a participar. Isso. Então era obrigado a participar. Não tinha essa... tanto que depois, quando começou a Série C, dividiu-se o time, né? O time principal ficou na Série C e o time considerado não titular ficou na Copa Estado. Aí na semifinal só, quando a gente pegou o Comercial de Ribeirão Preto, que voltou o time aí deu um atropelo lá em Ribeirão. Isso, ganhamos aqui, ganhamos em Ribeirão, ganhamos 4x0, 4x1. A gente ganha primeiro lá, né? Não, ganhamos aqui, acho que 1x0, 2, depois metemos 4 lá. Então, aí foi isso que aconteceu, Aí o que acontece? Essa molecada, esse time, vem para disputar a Copa do Brasil inédita do Santo André. E todo mundo sabe que Copa do Brasil não é feita para time pequeno chegar a lugar nenhum. Entendeu? É meio como a Copa São Paulo de Futebol Juniores, que tem 150 times,
E você sabe que o time chega aqui, não vai chegar a lugar nenhum, é para preencher espaço, para fazer chave, para fazer volume, né? E o Santo André entra na Copa do Brasil exatamente nessa condição. E eu nunca me esqueço, quando o Santo André ganha aqui em Santo André do Atlético Mineiro, você se lembra desse jogo? Você estava nesse jogo. 3-0. 3-0 em cima do Atlético Mineiro com esse elenco. Não tinha mudado nada, não foi feito contratação para entrar na Copa do Brasil, não. Não tinha grana. Era o Jairo, o presidente. E eu liguei para o Jairo, né? E falei, Jairo, pelo amor de Deus, nós vamos ser campeão da Copa do Brasil. Ele falou, não, para com isso, Wagner, pelo amor de Deus. Tira essa história da cabeça, porque não podemos seguir para frente. Inclusive, Você se lembra, tem até uma... Eu tenho até não tinha banco de reserva lá tem até uma Minas. história nessa Copa do Brasil que aconteceu foi o seguinte, quando nós passamos pelo Atlético Mineiro, depois na sequência nós pegamos o Guarani, acho que foi, se não me engano, foi o Guarani, e aí depois nós passamos pelo Guarani. Mas não pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, 0x0 e 1x1. Não, depois que passou pelo Atlético Mineiro. Isso. Mas quando vocês foram para Minas, não tinha sequer banco de reservas para vocês. Você lembra disso? Isso. E aí, então, voltando, lembro, tinha acho que 3 ou 4. 3 jogadores no banco. E aí, quando nós passamos pelo Guarani aqui foi 1x1 lá em Campinas e 0x0 no Brunão. Nós passamos pelo gol fora, nós fomos gol fora. Foi quando teve a mudança de treinador. O Luiz Carlos Ferreira pediu demissão e o Ferreira falou assim, acabou o sonho. Porque nós pegar o Palmeiras, né? Acabou o sonho. E aí que o Santo André... Essa semana foi uma semana atribulada, lembra? Eu lembro que o Sport estava de olho no Ferreira, mandou ele acabou indo pro Sport. Ia, não né? ia. Ele acabou indo pro Sport. Foi pro Sport. Tanto que depois nós jogamos na Série B contra o Sport, que era treinado pelo Luiz Carlos Ferreira. E o Ferreira falou que acabou o sonho, né? Então nós podíamos tirar o cavalinho da chuva, que acabou o sonho, que ia pegar o Palmeiras. E acabamos passando com 2 empates com o Palmeiras também. Né? 3x3 aqui, 4x4 no Parque Antártico. Mas essa história só pra gente ilustrar, vocês? põe a foto desse time que tá o Diego aí, no time da Copa do Brasil. Chegou sim. Essa história falando, não vamos ganhar. Chegou em vocês? Chegou. Chegou no Ó, elenco? Diego, essa é uma das... O Diego é o cara menos fotografado da história do futebol. É difícil achar... Difícil te achar nos times. Esse é o jogo do Parque Antártica, né? Esse é o jogo do Parque Antártica, do 2x2. Ramalho. Aqui, deixa eu ver quem é. O Dirceu, o Ramalho, eu... Aqui, quem que é esse aqui? Eu não me lembro. É o Dedimar, não? Dedimar. Romerito. Dedimar, Romerito, Alex, o... Dodô? Não. Ronaldo, Júlio, Júnior. Aqui embaixo é o Barbieri, o Tássio, o Careca, o Macanac. Esse aqui eu não me lembro, não consigo ver quem que é. Da Guia, o Gabriel e o Sandro Gaúcho. E o Osmar. Enfim, E o Osmar ali. Agora, e como que esse elenco reagiu? Eu queria saber isso de você, cara. Quando a diretoria chega pro elenco e fala, nós não vamos ganhar, não podemos ganhar, porque não temos dinheiro para pagar para vocês lá na frente, não temos. Como que vocês arrumaram dentro de vocês mesmo? Como é que foi? Houve uma conversa desse time? Falaram, não, nós vamos ganhar e não interessa grana? Houve isso, Diego? Não me recordo de ter ouvido isso, o Wagner, ter tido esse tipo de conversa. Na verdade, era um time assim que... Era um time copeiro, era um time que gostava de... tanto que eu falo assim que o time de 2003, quando a gente soube da Série C para a Série B, era um time mais técnico do que esse time. Esse time aqui era um time que corria muito, né? Era um time que tinha jogadores assim que... Muito bom fisicamente. O Romerito corria muito. Macanac, o Elvis também. Acho que era o Elvis até aquele lá, o Mauricião. Aquele que era o Elvis. Agora eu lembrei do Elvis. Deve ser o Elvis. Então era um time assim muito bom fisicamente, né? Mas eu não me lembro de ter tido esse tipo de conversa. Era um time assim que era um time guerreiro, era um time que copeiro, um time que corria muito, vocês se dedicava muito, na né? contramão do que a diretoria se dedicava muito. A própria diretoria acho que não acreditava. Diretoria nisso aí, Wagner, eu lembro dessa época também, eu lembro de ouvir isso também da boca do Jairo, mas o time, cara, o time tava voando baixo. Eu lembro do Romerito falar assim, ele se referia ao nosso gramado como cimentão, né? Ele falou, mano, aqui pra ganhar no cimentão aqui... É muito difícil. E era um campo ruim, né? O Bruno Daniel era um campo horrível. Tanto que em 2003, nessa sequência que nós chamamos na Copa Estado de São Paulo, teve um jogo no Bruno Daniel. Eu torci o tornozelo pisando num buraco. E aí depois joguei a Série C praticamente todinho no sacrifício. Sempre passando a botinha, fazendo o Coban, porque
era um campo horrível, Bruno Daniel. Não era como é hoje, né? Hoje é um... A iluminação ruim A iluminação também, né? horrível. O Marcão Nossa, leva aquele a iluminação era horrível. A iluminação parecia uma boate à noite, né? Era horrível. Era horrível mesmo, era muito ruim. Hoje não, hoje o campo tá em outras condições, né? Tanto o gramado quanto a parte de iluminação. A gente tava falando também de outros momentos. Acho que a gente teve um programa só sobre a Copa do Brasil, até pra gente também não ter só esse tema, porque eu acho que você tem outras histórias muito legais, né? A gente tava lembrando daquele time de 2000, que é um time que também, num campeonato paulista da Série A2, até pra gente entrar um pouco, falar de A2, que a gente precisa daqui a pouco dividir um pouquinho aí, falar um pouco de como é que tá o time e tal. Lembra pra turma que reclama, que acha que agora a gente só tem A2. Aquele ano, 99, a gente só jogou, acho que a Série A2. Acho que ainda não existia... Eu acho que não. Aí em 2000, começa o Geninho, o treinador, né? Começa o Geninho... E aí, acho que era, eu não me recordo muito bem, acho que era grupo de 4, eram 4 times no grupo, acho que era Santo André, São José, Francana e o Comercial. E aí nós perdemos perdemos o primeiro jogo, acho que perdemos pro Comercial, não lembro qual a sequência. E aí no segundo jogo, perdemos o segundo jogo também, e o Geninho falou assim, gente, eu vou embora, vou pedir as contas e nós vamos cair pra terceira. E aí o Geninho pede as contas, vai embora. Aí nós vamos para Franca ainda com o Estélio de preparador físico. Perdemos em Franca também. E aí assume o Sérgio Ramírez. O time dá uma boa engrenada, tudo. Daí nós não classificamos por 1 ou 2 pontos só. E aí depois o Ramírez também cai. E aí veio o Wagner Bernardes. Aí o time dá uma boa sequência de jogos. Aí classificamos em segundo lugar e acabamos perdendo aquele jogo pro Ed Jundiaí que foi o dia acho que mais triste meu no Bruno Daniel, nós perdemos pro Ed Jundiaí, empatamos na verdade, né? A gente tinha perdido em Jundiaí, era só ganhar que a gente ia pra final com São Caetano. Isso, empatamos, tomamos gol no finalzinho, empatamos o jogo com o Ed Jundiaí e acabamos saindo fora. Ô Wagner, não é só ele que tem passado aí nesse time, né? A gente tava vendo algumas fotos que estão passando aí. Você viu aquela foto em branco e preto lá da bandeira? Essa bandeira nós fizemos antes do jogo, para levar lá para o Parque Antártica, foi aquele jogo contra o 15 de Piracicaba, que o Santo André subiu, né? Eu estava com essa bandeira na arquibancada tá ali, ó, eu tô deitado ali, ó, tô deitado na bandeira, e o Jorge falecido, que conselheiro do Santo André, acabou entrando comigo. Mas foi assim, eu pulei da arquibancada. Quem conhece o Parque Antártica antigo, você se lembra? Tinha um vão, né? Tinha um vão enorme. Eu pulei da arquibancada para dentro do campo. Você acredita nisso? Era um vão grande. Então, eu não sei se é o fato de eu ter jogado futebol, de ter sido goleiro, né? Mas eu saltei de lá da arquibancada, aí jogaram a bandeira para mim. Aí o Jorge pegou, que era conselheiro do Santo André, nós demos uma volta com essa bandeira, deitamos e rolamos em cima. Tá ali o Jorge do lado de cá e eu tô lá, encoberto de calça jeans ali, na verdade, né? Isso foi lá no Parque Antártica, histórias da antiga. Que ano antiga. é isso aí, Wagner? É 70 e 75? Foi 79 ou 81? 79. 81, né? 81. Santo André foi campeão. Agora, falando em história aqui, estava até fazendo algumas anotações e tal, já tem 2 perguntas, uma para cada. Antes de tudo, boa noite aí, colegas de mesa, boa noite, convidados, boa noite, bom momento para você que está assistindo e tal. Nisso, Diego, você comentou que você fez a base, foi o Rota, a transição para o profissional também foi o Rota. Tem muito jogador que fala que a primeira partida no profissional, essa transição, sempre dá um frio na barriga. Mas eu imagino que foi mais tranquilo porque, afinal de contas, foi o mesmo time e o mesmo treinador. Foi isso mesmo? A primeira partida como profissional foi mais tranquila do que a média? Ou... Não, foi tranquilo, porque na verdade a minha primeira partida profissional foi em 99, era outra Copa, não era a Copa Estado que tinha ainda, foi num outro campeonato, eu não me recordo qual era o nome do campeonato. E o treinador era o Ari Mantovani, na verdade, né? Era o Ari, e aí o Ari era o treinador dos juniores. E aí depois, nesse campeonato, o Ari já assumiu o profissional também, e eu fiz o primeiro jogo no profissional. Não me lembro contra quem que foi esse primeiro jogo no Bruno Daniel. Eu sei que nós ganhamos de 2-1, eu não sei se foi contra a Portuguesa Santista, não me recordo contra quem que foi o primeiro jogo no profissional, mas foi tranquilo, foi de boa, eu sempre fui um cara tranquilo, sempre entendi. Tranquilamente. Legal, vamos saber. E, na sua opinião, qual foi a sua melhor partida? O jogo que, assim, você se arrebentou. Eu fiz vários bons jogos no Santo André, né? Tanto que eu brinco assim que o Daguia, né?
O Dagui, ele era um cara muito legal, muito bacana, né? Eu gostava muito do Dagui. O Dagui chegou o motorrádio hoje, né? E eu não sei, teve várias partidas. Teve uma partida muito icônica minha, que foi, na verdade, contra o Cabo Friense, lá em Cabo Frio, na Série C. E teve um lance, assim, no final do jogo, já nós estávamos ganhando 2-1, e tava... Eu sempre fui um zagueiro muito técnico, né? Você ia sair jogando, né? Não dava chutão, parava a bola, era bem técnico. E aí teve um lance, aos 40 e lá vai fumaça do segundo tempo, que eu percebi que tava ventando, tava o vento, e o cara bateu o escanteio, e eu vi que era o Júnior ou o Júlio que tava no gol? Acho que era o Júlio que tava no gol. Eu vi que ele saiu mal, que ele não... E a bola parou, e tava chovendo. A bola parou na poça, assim, na pequena área, na linha da pequena área. Eu olhei pra cá, só tinha jogador deles e nosso. Se eu chutasse a bola não ia conseguir chutar a bola por cima, porque eu tava muito cheio de poça de água. E o que eu fiz? Dei um calcanhar. E tirei a bola para escanteio do outro lado. Falei, vai bater do outro lado agora. Então, assim, acho que Conseguiu raciocinar nesse consegui momento? raciocinar isso aos 40. É raro, hein, cara? Aos 45 do segundo tempo, a bola parou na poça d'água. Eu olhei pra lá e o gol aqui, né? O gol aqui, a bola parou aqui. Eu falei, cara, se eu chutar, vai bater, eu entrar pro gol. Eu parei, dei um calcanhar e a bola saiu. Eu lembrei que eu era o último. Louco, hein, cara? Que eu era o último homem. Frio demais. E a bola foi para escanteio do outro lado. Então Que foi louco. um lance icônico. Caramba, hein? Eu gostaria de ter visto, hein? Porque Foi um lance. E lá em Cabo Frio, nesse dia, eu não sei o que aconteceu. A torcida do São André, meu pai que acompanhava, meu pai estava em todos os jogos, meu pai sempre. E estava o Renato da Fúria. O Renato estava lá. Esse jogo foi a primeira vez que a gente conseguiu, na época da Fúria, colocar a faixa fora do estado. Foi icônico, porque foi 2 pessoas da torcida. Isso. Representatividade. Que a gente Exatamente. fala, a torcida andreense, onde ela estiver, vai estar representada de alguma forma com uma torcida. O Santo André nunca vai jogar sozinho. Não é quantidade, mas a representatividade que a torcida andreense tem. É isso. Esse jogo é marcante pra gente. E aí depois, na volta, a gente acabou perdendo pro Cabo Friense 2-1 aqui no Brunel e ganhamos nos pênaltis. Quase saímos fora. Um jogo também que estava sob controle, estava 1-1, tava... E aí no finalzinho do jogo o Tita que eu falei que era um bom jogador, muito bom jogador, fez um pênalti. Ele veio para a área e fez um pênalti. Tomamos o gol 2-1 e ganhamos nos pênaltis, passamos nos pênaltis na Cabo Friense. Quase saímos fora naquele Você vê essa questão da história, né? Da tradição de um time, da filosofia de jogo de um time, de como que a torcida vê esse time. Essa própria relação da torcida com os jogadores no Santo André é uma coisa incomum, absolutamente incomum. Todo jogador que vem para o Santo André, a primeira coisa que ele aprende é o hino do Santo André. É incrível isso. Ele sabe o hino do Santo André. Ele sabe que tem uma torcida que está presente lá e tem uma interligação entre os jogadores e a torcida. Isso não é de agora. Isso vem lá dos primórdios de 74, 75. Os jogadores e os torcedores juntos conversam, têm amizade. Entendeu? Então, Wagner, pegando esse gancho aí, você até mencionou, você fundou a primeira torcida aqui de Santo André. Então, como que foi isso? Qual foi a inspiração? Qual foi o processo de você fundar essa torcida e dar um início a essa cultura do time? Essa cultura. E o Santo André tem essa cultura que passa da torcida para os jogadores e vice-versa. Então, no seu caso, como foi fundar a torcida? De onde surgiu a ideia? Qual foi a inspiração que você teve? A inspiração veio da TUSP, a torcida uniformizada do São Paulo. Esqueço agora o nome do Hélio. O Hélio era um cara que ele tinha uma torcida, de certa forma até elitizada, digamos assim, mas era muito forte, era muito grande. E ela era uma torcida ligada ao São Paulo Futebol Clube. Eles tinham sede embaixo do Morumbi, lá nas arquibancadas, tudo mais. E eu acompanhava muito o São Paulo. E quando eu comecei a acompanhar o Santo André, fui num jogo, acabei fazendo a carteirinha de sócio do Santo André e tal. Eu falei, cara, não tem torcida, esse time não tem torcida. Tinham vários campeonatos estaduais que ocorriam aqui. O campeonato, aliás, até brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Então jogava São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E aquele Bruno Daniel lotava, ficava lotado. Pessoal na grama tal. Na época não tinha arquibancada, só tinha a parte coberta, né? E aí eu comecei a perceber, falei, poxa, potencial aqui tem, gente.
que tem muita gente que gosta de futebol. Que eu peguei a moçada da escola, os amigos, tal. Na época tinha 18 para 19 anos. Começamos a conversar, falamos, vamos fazer uma torcida? Mas vamos fazer uma torcida com batuque, uma charanga, tal. E aí montamos um batuque, desfilamos no campo do Bruno Daniel, na primeira vez que a gente montou essa torcida. O presidente era o Vigan, aí deu pra gente um jogo de camisas antigo do Santo André, que eram aquela camisa vertical, coisa mais linda do mundo. Não, a vertical, com vermelho, verde, amarelo e branco. Era linda aquela camisa. Ele deu pra gente para entrar em campo, deu pra torcida. Foi o primeiro presente. Então já veio essa união. Entramos em campo. Quando a gente entra em campo, a gente vai pro vestiário, aí conhece melhor os jogadores. E aí começou uma amizade. Na verdade, foi uma família em um som só, que era Esporte Clube Santo André, diretoria e jogadores. Era uma coisa só. Era uma coisa só. Na época, eu tinha meu carrinho, tal, eu tinha um emprego bom. Os jogadores que vinham do interior, vinham morar aqui, eu pegava os caras, tinha um Fusca, e era eu e mais 4 jogadores de Santo André, ia pra zona lá de Santos, ia lá pras docas. Enfim, a gente saía pra balada, nós da torcida com jogadores, e dentro dessa história que você viu, 2 torcedores com a faixa, e eu tenho certeza que vocês respeitaram demais isso, Sim, sempre. entenderam nisso o espírito da coisa. Nós também fomos para Lins, né, que são 800 quilômetros para ir, 800 quilômetros para voltar, num Fusquinha com 4 pessoas para representar a torcida do Santo André. Era assim, entendeu? Você é culpado pela doença, de criar essa doença de fanatismo do torcedor andreense. Lá em Cabo Frio. Exatamente. E na verdade, o que nós fizemos também foi um grande trabalho de marketing sem ter essa palavra marketing na brincadeira. Nós fizemos de tudo para trazer a torcida, trazer torcedores. Nós fazíamos todo tipo de promoção. Era sacos de bandeira, distribuía bandeira no estádio inteiro. Depois fizemos o pó de arroz, jogava pó de arroz na entrada, depois o papel picado. E aí as meninas, vamos trazer a mulherada, começamos a fazer a torcida feminina, vieram as meninas, montaram a torcida feminina. Depois veio a TISA, né, torcida infantil do Santo André. Não foi a gente que criou, mas a gente que foi trazendo esse pessoal, entendeu? E Wagner, só um momentinho, né, para dar uma atenção pro pessoal que tá aqui acompanhando a live com a gente, né? O Luquinhas e o Dino, que faz parte da equipe, que não tá aqui com a gente hoje. O MC Joseph, o Arnaldo tá aí com a gente, Joel Tavares. Aí tem o Michael, né? Faz os nossos bastidores, né? Que trabalha no Santo André. Tem o Tchê Marcelo, o Furlan tá aqui e o Furlan fez uma pergunta para você. Elogiou o programa e perguntou pra você qual que era a dupla de zaga mais fácil de jogar. Quem era o zagueiro, sua dupla de zaga mais confiável, assim, dentro de campo? Poxa, rapaz, joguei com alguns bons zagueiros, né? Joguei no profissional, né? No amador também, depois fui jogar no amador, mas no profissional... joguei com o Alex, joguei com o Gabriel, joguei com o João Marcelo, joguei com o Nilson, mas o melhor de todos foi o Sérgio Baresi. O Sérgio Baresi... Eu ainda estava subindo profissional, o Sérgio Baresi já era um cara mais experiente, né? E assim, ele tinha um senso de posicionamento dele muito bom, subia muito bem de cabeça, apesar de não ser muito alto, ele era muito bom no jogo aéreo. Eu também era bom no jogo aéreo, mas o Sérgio Baresi acho que o melhor foi o Sérgio Baresi. No profissional do Santo André foi o Sérgio Baresi. Bacana. Deixa eu só dar mais uma pausa pra gente falar do nosso Campeonato Paulista, né? Que a gente tá na 13ª posição. Um começo que foi turbulento, né? Foi bem complicado, com uma derrota, um 0-0, uma derrota. Se conseguimos dar uma... Mas depois acabamos dando aquela trancada. Mas a gente já vê bastante melhora, né? Arthur, você que estava presente lá em Araraquara, fala mais um pouco
como que foi esse domingo, enquanto a gente vai vendo aí, ó, o lance do pênalti e os 2 gols na partida que terminou em 2-2 lá na Arena. Nesse domingo a gente estava presente. Dudu é bom, hein? Lá em Araraquara, uma boa partida. Gosto desse menino aí. Uma boa partida da nossa equipe. A gente acabou tomando um empate num azar, né? Que a gente acabou perdendo o Caires bem no comecinho do jogo. Entrou o Janderson pra substituir. Não, e aí perde o Janderson. Aí no finalzinho, Pelo amor de Deus, cara. Finalzinho o Janderson se machuca, escanteio pra Ferroviária. E eles acabam tendo a sorte, acertando bem o buraco onde o Janderson tinha Detalhe, ó, de sair. gol do Juninho. Acabou de chegar. O primeiro chegou jogo essa dele, semana. chegou sábado, fez gol domingo. E já entrou na seleção da rodada. Já entrou na seleção da rodada. Dudu e Juninho, seleção da rodada Mas do a Campeonato gente vê Paulista. bastante melhora, né, do time desde o começo do De onde campeonato. veio o Juninho, vocês sabem? Ele veio do Mirassol, Ah, do terceiro Mirassol? atacante do É? Mirassol. Ô, JP, joga aí a tabela pra gente ver como que tá nossa posição. Lembrando que nosso próximo confronto é contra o São José, lá no Pedreira. Martins Pereira, né? Mas São é José jogo, que aí, ó, você é vê, confronto direto. confronto direto. O São José tá em Pra chegar lá. 12º, né? E aí o Santo André se encontra 3 pontos atrás da Ferroviária, que tá fechando ali a fase de classificação. Era pra ter fechado com 10 pontos. Matheus, fala aí pra gente. É 2-2, mesmo saindo na frente 2 vezes. Foi bom? Como é que foi? Fala aí, na sua visão. Então, pelas circunstâncias, é um pouco agridoce, porque estava na frente do placar 2 vezes, mas querendo ou não empatar fora de casa contra um time forte como o da Ferroviária, que está na Série B, tem um calendário completo, é um ótimo resultado. Pelas circunstâncias do campeonato, em que o Santo André vacilou muito em casa, contra o Taubaté, contra o Votuporanguense, você vê que estão logo acima, Santo André estão abaixo da Ferroviária, o que mostra o equilíbrio da Série A2. Quando o Santo André perdeu em casa para o Taubaté vinha mal, fez um péssimo jogo contra o São José. Sim, o Votuporanguense a mesma coisa. Então, a A2 é um campeonato extremamente forte, extremamente equilibrado. Então, pegar um empate fora de casa contra um adversário do calibre da Ferroviária, por mais que seja uma circunstância, como eu disse, agridoce, no frigir dos ovos, não é mau resultado. Agora, O que eu gostei foi da postura do time. sem dúvida, Sim, o time tava O com uma time postura teve bem personalidade. o time, até na derrota contra o 15, você vê que ele entrou mais ligado. Que ele acabou perdendo fora pro líder também, mas fez uma boa partida. Eu acredito que com essa postura dá para se brigar pela classificação, e a partir do momento que há um mata-mata, vira outro campeonato. Por mais que seja um clichê, Mas é difícil chegar entre esses 8, viu? Cara? Sim, sem dúvida. O jogo de São José é um jogo muito É um joguinho de complicado. 6 pontos. E também parabenizar quem tava lá, né, em Araraquara. Não é um lugar perto, né? Foram 3 horinhas e pouco de estrada num domingo. Parabenizar todo mundo que tava lá, principalmente gente que não vem vivendo um bom começo de campeonato, mas ainda tem 7 rodadas, então dá pra acontecer muita coisa ainda. Depois do São José, qual o próximo jogo depois do São José? Contra o Ituano, Ituano sábado. Então um empate com o São José não é mau resultado. Depois joga tem que somar ponto em E casa, aí, né? mais Não pode uma- deixar de somar em casa. É briga boa com Contra quem o tá São lá Bento. na parte de baixo, né? São Bento. Na verdade- na quarta. Na que verdade, vem Sorocaba, são 15 jogos, não é isso? Se você, já se você foram ganhar São. 7 e empatar 8, você classifica. Você entra entre os 8 e entra lá em cima, entre os 4, eu acho. Faltam 7 jogos. Ou ganhar 8 e empatar 7, Ô, você ganhar Diego. em casa e empatar fora, você classifica tranquilamente. Faltam 7 jogos pro Santo André. Já que estamos falando de brigar para subir, fala mais sobre a nossa trajetória para subir em 2003 da Série C para Série B, que foi aí que foi 2004. Enfim, fala aí, tá com você agora. 2003 foi um ano muito legal, né? Assim, a gente, como eu falei, acho que nem a diretoria mesmo acreditava muito naquele time, né? E aí foi um time que deu liga, né? E nós começamos ainda, era grupo de 3, era a primeira fase, era Santo André, se eu não me engano, Atlético, Sorocaba e Rio Branco de Americana. E passavam 2. E aí nós perdemos, eu acho, pro Atlético Sorocaba lá em Sorocaba. E aí eu sei que na última rodada nós tínhamos que empatar com o Rio Branco lá em Americana, e o jogo acabou 0-0. Aí depois foi pros mata-mata, né? A gente pegou depois o
o Sertãozinho. Pegamos o Sertãozinho, aí nós ganhamos no Bruno Daniel de 4-0, perdemos lá de 3-2 lá em Sertãozinho e passamos. Depois pegamos o Botafogo de Ribeirão, ganhamos de 4-0 no Brunão também. Aí lá em Ribeirão, um calor, mas um calor de... Olha, inclusive tem até uma... Nesse jogo contra o Botafogo lá em Ribeirão, aconteceu um lance, né? Nós tomamos um gol, saímos perdendo de 1-0. E aí teve um lance, né? Uma bola que saiu na linha de fundo, eu dei o carrinho. E o cara cruzou para trás, eu fui parar lá na placa de publicidade. E o cara dominou e meteu a bola por dentro e saiu o pênalti. E aí depois o Luiz Carlos Martins, que era o treinador, me chamava de Júnior, né? Canarinho. Porque ele falava que eu não tinha saído. Mas, pô, eu fui parar lá fora do campo. Aí ele falava, o Diego Canarinho. Ele canta, voa, Canarinho, voa. Ele falava que... Aí tirando sarro, né? Do Luiz Carlos Martins. E aí nós acabou 1-0 pro Botafogo, passamos... Depois filósofo, né? Luiz Carlos Martins. Pô, ótimo treinador. Filósofo. Muito bom treinador. O melhor treinador que eu trabalhei em termos táticos foi o Luiz Carlos Martins. Muito bom treinador mesmo. Aí depois nós passamos pelo Cabo Friense, nesse jogo de... Depois aí passamos com o Bragantino, nós ganhamos 4-1 aqui. E perdemos em Bragança, no jogo da Batalha de Bragança, né? Foi uma batalha, que lá foi uma... Vou puxar, quando sempre fala de Batalha de Bragança, eu tenho que comentar que, rapaz, aquilo ali no futebol de 2004 não existia. O que a gente viveu ali, exato. Tanto dentro de campo quanto fora de campo. Exatamente. As coisas foram complicadas, mas saímos vitoriosos, tanto dentro de campo como fora de campo. A torcida andreense vai, chega, entra a gente ouvia, é né, sempre falando de algumas histórias no futebol, e ali aconteceu mesmo. Na verdade, a gente chegou na Bia Bichedi, e nós tivemos que nos trocar no corredor, porque o vestiário já criou urina mesmo. Não dava para você entrar no vestiário, era um cheiro insuportável. O ardor nos olhos, o dor na garganta. E aí começou o jogo logo com 10 minutos, o árbitro da partida, então, expulsou o Elvis, nós ficamos com 10. E aí o jogo foi rolando, acabou o primeiro tempo 0-0, no segundo tempo nós tomamos 1-0, empatamos. O Bragantino fez 2-1, 3-1 e acabou 3-1. Nós ganhamos de 4-1 aqui, perdemos 3-1 lá, passamos. E aí depois foi pro quadrangular final, né? Os dois times de São Paulo, o Santo André e o Ituano, e os dois times da Paraíba, Botafogo e o Campinense, e acabou subindo os dois de Santo André. Os dois times de São Paulo, tanto o Santo André quanto o Ituano, foram subir. E depois, na sequência, logo na semana seguinte, era a final da Copa do Estado de São Paulo, Santo André e Ituano novamente. Aí nós demos o troco, nós fomos vice no Brasileiro, mas nós ganhamos a Copa do Estado de São Paulo no cima do Ituano. Perdemos de 1-0 lá em Itu e ganhamos de 4-1 no Bruno Daniel. Nossa primeira Copa São Paulo... calma. Nossa primeira Copa... É paulista, né? Que tem esse nome. Era Copa Estado. Isso. Era Copa Estado. Em 2003 era Copa Estado. Agora mudou o nome, né? Agora é Copa Paulista. Era Copa Estado. Copa Estado. Isso. E foi um campeonato assim que, na verdade, como o Wagner falou, nem a própria diretoria confiava muito, acreditava muito naquele... Não tinha esse projeto de, vamos ganhar a Copa Estado para ir para a Copa do Brasil. Imagina, era... Foi tanto que, na verdade, o elenco ele foi meio que dividido, né? Ficou o time principal ficou na Série C. E a Copa Estado foi levando assim, mais ou menos, quando dava para jogar o time principal jogava, não dava, botava o time reserva. E aí só quando chegou... Isso. Aí só quando chegou mais ou menos na semifinal, quando nós pegamos o Comercial de Ribeirão, que aí o time titular também foi para a Copa Estado. E Diego, como ficava mais ou menos a cabeça de vocês, assim? Que vocês começaram jogando a Copa Estado, né? Depois que vocês foram pro time da Série C, tinham jogadores ainda que queria para ficar pela Copa Estado, que já era um campeonato mais de tiro curto, querendo ou não? Ou mudou a chavinha e o foco foi totalmente a Série C? Não, porque nós, na verdade, nós estávamos focados na Série C. A Copa Estado foi um bônus. Isso. A Copa Estado, que nos levou para a Copa do Brasil, foi um bônus, porque o foco era... Desculpa, o foco era a Série C do brasileiro, né? Porque... O Santo André estava há muitos anos já tentando subir na Série C e não conseguia emplacar uma boa campanha. E naquele ano foi o ano que foi, como eu falei, né? Foi um time que deu liga, um time que encaixou certinho. E então a Copa Estado foi um bônus. Foi assim, nós subimos da Série C e depois a Copa Estado foi só somar só. E depois ganha a Copa São Paulo, né? A Copa foi antes ainda. A Copa foi em janeiro. A Copa São Paulo foi em janeiro. Não. A Copa São Paulo Juniores. Então, foi em janeiro. Foi em janeiro. Foi no mesmo ano, 2003. Mesmo ano. Certo. E aí, tanto é que a rapaziada que subiu da base foi quem incorporou no time profissional e deu a liga. Deu bastante... Que louco, encaixou né? bem o time. Que ano, hein? Foi um ano bem legal pro Santo André. Já imaginou se naquela época tivesse... a bonificação financeira da Copa do Brasil que tem hoje? Sim. O Santo André saía milionário daquela Copa. A história teria sido bem diferente. Nossa. Sim.
E vocês ganharam quanto? Você lembra em dinheiro o que rendeu ganhar a Copa do Brasil? Eu lembro que a final, para nós ganharmos do Flamengo, foi 20 mil reais para cada jogador. Para cada jogador. 20 mil reais. Que na época... Era um dinheiro razoável. Deu para ter meu carro, mas foi o que eu vou... Comprava um carrinho Deu, popular? foi. Comprava, deu, né? comprava. Então o prêmio da final foi esse, foi 20 mil reais. No total, assim, teve depois mais alguma bonificação? Não tem mais nada. E na Série C também, tanto na Série C como na Copa do Estado de São Paulo, eu lembro que era premiação, né? E eu lembro da premiação porque quem cuidava do bicho era eu, né? Eu que fazia o rata para pagar os funcionários, né? Porque nós tirávamos 5% do bicho para dar um dinheirinho para ajudar da cozinha, para da limpeza e tal. Nós fazíamos o rata. E eu cuidava do rata. Eu que recolhi o dinheiro do pessoal e não era um bicho... Não era bichos assim astronômicos. Eu acho que para nós subirmos, se eu não me engano, quando nós ganhamos do Campinense lá e subimos, se eu não me engano, foi 5 mil reais. 5 mil reais. Era uma outra realidade, Wagner. Essa Série C, acho que é a primeira vez que a gente entrou para uma Série C de verdade. Porque até então, os clubes eram convidados a participar para a Série C. Você tinha a Série A e a Série B acontecendo, mas eu lembro, esse jogo que você falou da Cabo Friense, por exemplo, era um jogo, por exemplo, foi a primeira vez que a gente acordou para falar, puta, realmente tem um campeonato aí que pode ser que aconteça. Pessoal, ó, pra gente começar a entrar na reta final, né, faltam aí 10 minutinhos pra gente terminar, eu queria mandar alguns alôs aí pras pessoas que não necessariamente participaram no YouTube, mas durante a semana, a hora que ficou sabendo da presença de vocês aí. Nelson Silo, grande jornalista do Diário, figuraça, tá lá em Assis, é um cara que entende bastante também de futebol. Tô tentando negociar pra ele vir pra cá. Chama ele e Jair Pisserni. Aí põe um de cada lado, a gente fecha a porta e vê o que acontece. Queria mandar também um abraço pro trio de portugueses, aí eu não lembro o nome dos meninos, mas que esteve lá no Brunão na vitória de 5-1, pessoal lá de Lisboa e de Cascais, o Gerson França, o Ivan de Faria também outro profissional da nossa imprensa aí. Sim. O Jandir Botura, o Roberto Furtado de Almeida, que perdeu a mamãe essa semana, que tá sempre junto. A turma que não desiste nunca, Ovídio, Joel, Madruga, Marques e Sandro Gaúcho. Já é a primeira turma que já tá confirmada para São José. O Caio, nosso parceiraço, que tá lá no Sul. Luquinha, o Thiago, o Natan, o pessoal daqui do Papo, que hoje tá trampando. A gente fez esse episódio na segunda-feira para não perder o embalo do jogo, né? Mas infelizmente eles tiveram que trampar. Você falou que foram pro jogo, mas não contou a história inteira, né? Pararam em São Carlos, lá na turma dos aliados. Meia-noite. O jogo acabou cedo lá. Eles ficaram mais com a rapaziada. Frank Fortes também, que tava dando uma prestigiada aí. Cleiton Exposito. O Pio, que mandou um abraço pra você lá. Grande Pio. Disse que vocês tinham um timão lá no Pentágono. Um time maravilhoso. Em 95, acho que foi. Era campeonato interno da escola, mas o Pio jogava muita bola. O Pio era um... Porra, Pio tá devendo ir no jogo. Jogava muita bola. O filho dele tá jogando agora. Vamos ver se ele leva ele no Brunão essa semana. E o meu filho também joga no Santo André, né? Não sei se eu comentei com vocês, o Guilherme tá no 17. Meu filho tá no 17, Santo André. Opa. Meia. Já vai fazer gol, né? Não vai sofrer, não vai ser zagueiro pra sofrer. Vai jogar pra frente. É alto também? É do meu pouquinho mais baixo que eu, do meu 1,80m, mas é bom jogador. Legal. Bom jogador, tá no 17. Com 17 anos tem 1,80m. Tá no 17. Tá mais alto que nós aqui. Ó, Joãozinho, João Vitor lá do 1º de maio, o Rafael que teve lá em Piracicaba, Marcelo Montuori, o Neymar, Jobel, o Fernando Mantovani e ontem do pessoal que eu fui lá pra prestigiar, o Biriba, presidente do Ourinhos, o Hiroshi, presidente do Jardim Ana Maria, que disputaram ontem a primeira rodada da divisão especial aqui de Santo André. Começou ontem. Começou já? O Ourinhos ganhou de 2-0 lá. Começou antes. De quem? Então, começou... Não, tá Ourinhos 2, Jardim Ana Maria 0. O Ana Maria subiu por conta de uma vaga, acho que abriu na primeira. Isso, abriu por causa de uma desistência. Um abraço. O Alvinegro, você sabe? O Alvinegro ganhou de 2-1. Souza jogou? Acho que já estreou. Já estreou? Mas, eu tava lá, eu confesso que eu não vi. Tá. E o Dadá, presidente do Mocidade, e o Gedeon lá do Comercial, que fizeram o segundo jogo também. A gente tá tentando, isso é uma coisa até que eu queria aproveitar e digo nessa última parte. O Santo André nasce, né, Wagner? O Santo André nasce do nosso futebol amador, que na época era o futebol amador mais forte aqui da região, e é uma união disso tudo. E tá ficando forte de novo. Então, mas o que a gente tem aí o que a gente sentiu é que nos últimos anos houve um afastamento. De certa maneira, o clube não se vê mais. Ele não se vê mais
a necessidade de estar conectado aos times do Amador. E a gente que está na bancada, né? O Arthur e aqui representando a Fúria, o Matheus e eu que estamos na arquibancada como torcedor povão, como a gente diz, né? A gente sabe da importância que seria resgatar esses caras de novo. Então, deixa eu só fazer um gancho em cima disso aí, desculpa. Dentro dessa história que eu falo, que o time tem que ter história, tem que ter uma personalidade, tem que ter um DNA. O DNA do Santo André sempre foi, tá muito próximo dessas torcidas que eram o Maitá, eles que lotavam ali e tal. Maitá, Torino, Centenário, times tradicionais de Santo André, né? Isso, antigos, times Torino antigos, participou. Né? O último programa nosso, a gente fez um meio a meio. A gente trouxe o pessoal do Torino Vila Suíça. e do Vila Suíça. O Torino voltou esse ano. O Torino voltou? Torino, eu não sei se ele voltou já esse ano, eles estavam com plano para voltar. Eles ficaram, acho que 20 anos aí. Poxa, demais, eu acho. E é um time que tem uma torcida gigantesca. Um dos times mais tradicionais também da aí, cidade. essa simbiose do Santo André e buscar os jogadores na várzea, porque não tinha o empresário, a figura do empresário profissional, que é o cara que hoje manda no futebol, não era assim. Né? Tinha o olheiro, então o olheiro ia, olhava na várzea lá e trazia, na época chamava várzea, né? E trazia esses jogadores. E a coisa mais perniciosa, perigosa, mas ao mesmo tempo é a única saída para times do porte do Santo André, que é porte Série C. O Santo André é um time porte Série C. É um time porte Série B do Campeonato Paulista. Falar que o Santo André é um time de Série A, ele não é um time de Série A. Ele tem um potencial enorme. Mas o grande problema é que um time como o Santo André, uma cidade como o Santo André, só vai ter um futebol forte se tiver a participação do poder público. Isso é um problema sério, é a solução, mas é um problema sério. E o Santo André tem um viés político muito forte. O Santo André tem uma diretoria com viés político. E aí vem esse confronto, né? Quase perdemos o Bruno Daniel há pouco tempo, né? Vamos ver, oxalá, que o novo prefeito de Santo André, que é assessorado por um andreense de coração, como nós todos aqui, o Anderson Fattori, oxalá, e aliás era bom a gente até armar uma conversa, ir lá no gabinete dele, eu me comprometo a fazer uma entrevista, você vai comigo? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, Maurício, que eu falei do futebol amador, né? Que aí eu, depois de sair do profissional, fui pro amador, né? Aí eu joguei em 2006, fui campeão do estado pelo Parque das Nações, 2008 pelo Real e 2010 pelo Vilaçá. Que eu falei do Centenário, aí eu fui muito feliz no Vilaçá, né? Eu adoro o pessoal do Vilaçá lá e o Juninho, mandar um abraço pro Juninho e pro Brilo, né? Porque o Centenário e o Vilaçá é meio turbulenta a relação ali, né? Mas tudo bem. Mas eu adoro o Vilaçá, eu gosto demais do Vilaçá e... Só uma pergunta, Diego. Nem todo mundo sabe, né? O que é o amador, o que é o campeonato amador da cidade, que é a gente hoje com 4 divisões, mais o veteranos, que já é forte. Agora, existe uma competição feita pela Federação Paulista, que é o amador do estado. O amador do estado, na verdade, assim, ele pega muitos ex-jogadores profissionais, né? Então é um campeonato muito forte mesmo. Aí em 2006 eu fui campeão com o Parque das Nações, né, do Bahia, 2008 com o Real e 2010 com o Vilaçá. Foi 3 vezes ganhei o estado. Esse campeonato é um campeonato muito organizado mesmo, um campeonato bem legal, bem bacana. Em 2006 nós jogamos com o Parque das Nações do Taciba. O Taciba já tinha sido campeão em 2005 com o Presidente Prudente. Ganhou do Metalúrgico São Caetano. Então são times assim, times estruturados. Quem que é a final? Foi contra o Taciba, foi Parque das Nações e Taciba, o Tacibense, que era o pessoal do Presidente Prudente. Então, você sabe por que o Santo André não é SAF? Já era para ter sido SAF. E é uma boa saída, não vamos dizer que é ruim, não. Hoje está a solução para grandes times, por que não para o Santo André? Porque houve a ameaça da prefeitura, se o Santo André fizesse a SAF, tirava o Bruno Daniel. E nenhuma empresa quer bancar sem ter a certeza que o Santo André vai ter um estádio para jogar. Então, isso, oxalá que agora nessa nova administração, sem demérito nenhum para o Paulinho Serra, que saiu, foi um excelente prefeito, mas que nessa parte política do Esporte Clube Santo André como time da cidade, nós precisamos ter uma simbiose. A prefeitura precisa vir com tudo
entendeu? E não é aportar dinheiro, são os parceiros da prefeitura. Quantas empresas fazem obras faraônicas para a prefeitura que ganham uma grana enorme aqui dentro da cidade, e o prefeito chega lá, dá o cartãozinho para ele e fala, ó, vai lá apoiar o Santo André, meu amigo, entendeu? E isso é normal, Dá um apoio para a base, isso a prefeitura pode fazer, um apoio maior para a base, a prefeitura pode fazer, apoiar projetos, fazer projetos de formação, entendeu? Botar os ônibus, todos esses ônibus das linhas públicas de Santo André, colocar, como é que chama? Busdoor, né? Os busdoor divulgando o Esporte Clube Santo André. Vai nas escolas fazer um trabalho. O Santo André fez muito isso lá atrás, viu? O Ramalinho, né? O projeto Jovem Isso. Não foi isso? Então, isso aí lá atrás foi quando foi feita a TISA. Tinha um advogado, eu não me lembro o nome dele agora, desculpem, mas ele montava um esquema, ia nas escolas, entendeu? E distribuía ingresso, os pais levavam as crianças e botavam as crianças para entrar de mascote. Entrava com o mascote. Santo André entrava com aquela carrada de moleques lá, com o mascote, e aí ele levava o pai. Aí o pai gostava, entendeu? Então, assim, nós temos um potencial enorme para formar torcedor, para formar uma massa, para formar apoiadores financeiros. Porque Santo André ainda é uma cidade muito grande, que pese ter perdido um terreno muito grande para essa, digamos, essa globalização que aconteceu na indústria, nesse êxodo, né, dos estados que dão incentivos fiscais, ter levado tantas empresas daqui. Mas nós temos hoje ainda um potencial para ter um time de Série A, sim. E, Wagner, gente, só te cortar, né? A gente está chegando aqui pro final do nosso programa, né? Infelizmente é um tempo que passa muito rápido, né? E já deixar também só um puxar, né, pro jogo de quarta-feira, que a gente joga lá em São José, 8 horas da noite, jogo de 6 pontos pra gente, e depois a gente joga sábado em casa contra a equipe do Ituano também. Então, já que a gente chegou no nosso fim, né, vamos falar aqui que a gente fez o sorteio, né, que a gente comentou, nosso primeiro prêmio, a faixinha da explosão, e o segundo prêmio tá aí na mão do Maurício, o chaveirinho aí do acervo, né? A gente fez o sorteio lá do de fora, como a gente sempre fez, a gente vai lançar no nosso perfil depois do nosso programa, e quem venceu o primeiro, que foi a faixa, foi o Michel, que trabalha lá nos bastidores, e o segundo, adivinha? Fábio Reis, já esteve, né? O Fábio Reis é brincadeira. Já esteve aqui, já. Não, isso é armação, Marmelada, ele mandou um alô pra, aliás, só tem alguns outros alôs que ficaram de fora aqui, ó. O Fábio Reis tá de sacanagem, pô. O Fábio Reis mandou um abraço pra você, o Cello, o Marcelo, falando aí que... Grande Fábio Reis, meu irmão, esse aí mora aqui, ó. Nicolas mandando um abraço também, o Ovídio, que manda como ouvir o Ranzini aqui. Fábio Reis falou, e aí, meus amigos, manda um abraço pra todos aí, pro Diegão, meu irmão, meu compadre da maior qualidade. É isso aí. O Marcelo falou, Santo André anos 90, quando levou 6 jogadores pro Paysandu, isso aqui o Matheus não lembra. E a partir daí a gente chamava o Paysandu de Paysandré, cara. Ivanzinho, Preta, Rico, enfim. Não é você não. Tá. O Dino mandando um alô aí. Presença de peso, Diego, Fábio Reis, Adalto, entre tantos outros craques que já passaram pelo papo. Essa relação, esses jogadores que tem, esses ex-jogadores, né, que tem vindo pra cá, a gente sempre gosta muito porque vocês estão mantendo vivo não só o que tava lá atrás, né? História. Mas você jogou a várzea, você, se eu não me engano, você ainda é professor, não? Sou professor, eu estou na Prefeitura de São Paulo, hoje sou supervisor escolar, mas minha formação é professor, sou professor de Educação Física. Milan Buzano mandando um alô, Jociclen Antunes mandando um alô também, o Nicolas, o Gerson França, que sempre participa aí. Boa noite, galera. Cheguei atrasado, mas cheguei, depois você assiste de novo lá. O Luquinha mandando um salve pro União, Catarina, Caio, Dinossauro, Birubiru e o César, falando que o Dino foi demitido aqui do... Mentira, Luquinha, o Dino tá aqui, foi trabalhar. O Marcelo falando que em 1981 eram os mascotes, e que falta mesmo divulgação para falar do Ramalhão. Abraço pra Carol, excelente episódio. Pessoal, alguém falou aqui do Correia. O Correia tem um açougue aqui em Santo André, se eu não me engano, do lateral do começo dos anos 90.
Pra gente terminar aqui, né? Começar com o nosso lado. Rico, qual que é a sua mensagem pra galera? A minha vai ser o seguinte: eu até entendo quem não puder ir quarta-feira, porque 8 horas da noite é difícil, é São José, a gente vai tentar ir. Sabemos também que é um jogo de dor de cabeça, mas faz parte. Mas sabadão, temos um jogo muito importante. Pô, a torcida, independente do placar de quarta, chegou a hora da gente fazer essa mudança. Então, torcedor andreense, venha ao Brunão às 15 horas, porque, infelizmente, o poder público ainda não conseguiu se juntar com o Santo André e termos refletores. O Vossen joga a 4ª divisão de noite, porque tem refletor, e a gente tem que jogar às 3 horas da tarde. Mas, enfim, isso vai ficar para um outro momento. Rico. Com certeza, acho que eu vou seguir nessa mesma linha, né? Ainda mais nessa reta final, que é o que a gente vai mais precisar. Temos, se eu não me engano, mais 3 ou 4 jogos em casa, né? Sábado tem Juventus, Linense e Barueri. E o time lá de Barueri, né? Então, quem tá podendo aí, pelo menos dentro da nossa casa, né? Fazer essa média aí. Matheusão. Não, exatamente. Para quem for possível ir no jogo, ir nos jogos aqui em casa, especialmente quando é o final de semana, à tarde. E também como cidadão, independente de ser um torcedor, porque o estádio ele também tem ligação com o futebol amador, e também para as pessoas do Santo André prestigiarem o time amador mais próximo de sua residência, vai Guaraciaba. Então, no caso, para quem puder ir no jogo do final de semana agora, vá, e como cidadão poder cobrar melhorias para o estádio, o refletor, estender a cobertura, porque ir para o Bruno Daniel à tarde, nesse verão, está sendo cruel, está sendo desgastante. Então, torcedor, prestigiar o time quando possível, e cidadão se mobilizar para poder na solicitar... chuva também, né? Tivemos contra o Votuporanguense, caiu uma baita chuva, quem tava lá sabe, não tinha quase ninguém lá na bancada, né? Sim. Isso eu falo com muita pena, né? Que a gente poderia ter arquitetura melhor, pensando na gente, no torcedor que tá lá todo o jogo, né? Faça chuva, sol, enfim, neve. E é direito do cidadão poder demandar melhorias na cidade. Então, faço esses 2 apelos. Torcedor vai ao estádio quando possível, aproveitando o final de semana, e cidadão demandar, pedir aí melhorias para esse espaço que é a casa do futebol andreense, não só do time profissional, como dos times amadores também. Isso. Rapidinho aqui, agradecer o Zorba aí pelo patrocínio do programa aí. E mais um programa aí feito da torcida pela torcida. Vamos lotar o jogo aí contra o Ituano. Isso aí. Isso, só seguir a mesma coisa, né? Quem puder estar conseguindo tá nos nossos jogos em casa, né? E Wagner e Diego, né? Muito obrigado pela presença. Um grande jogador do nosso Santo André e um grande jornalista. Para vocês darem as suas últimas palavras para a gente acabar encerrando o programa aqui. Não as últimas da vida, tá? Fica meio mórbido isso aí. Vai sair daqui um cai duro. De minha parte. Só antes disso, eu achei que foi bom você trazer a volta. Rapaziada, o que o Zorba tá fazendo aí para nós, mais uma vez o Zorba tá levantando a torcida, né? Ele já fez isso no passado. E esse apoio aí que ele tá dando pro podcast é o que vai manter o podcast já esse mês aqui acontecendo, tal. Pra gente é muito importante ter essas pessoas que são cidadãos, né, independente de qualquer coisa, mas que pra nós, a gente tem um carinho por vocês, assim, gigante. A gente finge aqui que a gente tá em casa, tá, mas depois vocês vão embora, a gente fala, caralho, né, velho? O Wagner, né, fala, puto, o Diego jogou naquele jogo, tal. A gente se comporta, mas vocês são nossos ídolos, né? A gente tenta devolver essa devoção pra vocês. As últimas palavras do episódio. Do programa, desse episódio. Eu quero agradecer, Maurício, pelo convite mais uma vez. Agradecer a Tevila, todos que estão participando aqui, o Vagnão, todo mundo que está no estúdio. Legal falar da... Gente, tem história pra caramba pra contar. Aqui, o programa acaba sendo curto, né? Tanta história que acaba sendo curtinho, mas valeu, obrigado. E agradecer a todo mundo pelo convite. Obrigado, gente. Eu queria dar mais uma vez parabéns para o Diego, para toda aquela geração, para tudo que esses meninos deram para nós. Eu me emociono, sinceramente, de estar do lado de um cara que ganhou uma Copa do Brasil, que deu um título nacional para a cidade. Vocês merecem muito mais do que tudo que vocês receberam. O dinheiro não foi tanto, isso eles já sabiam. Mas a cidade precisa recompensar ainda mais essa geração. Esse time todo
merece uma homenagem em praça pública, uma coisa que se imortalize, porque o que vocês deram pra gente, eu vou falar pra você, cara, é como você ganhar um filho, no nascer de um filho. São alegrias que esse humilde torcedor, esse humilde cara que vai lá no estádio, que compra ingresso, que apanha, que briga, que grita, que chora, que ri. Não existe, nunca existiu na história do futebol, do ABC, uma coisa tão grande quanto o que vocês deram para nós. Nós só temos a agradecer e reverenciar a vocês. Não, obrigado, Vagnão, obrigado. É isso aí, obrigado pela oportunidade, teremos mais se Deus quiser. Valeu, gente. Falou. Ramalhão, Ramalhão, Ramalhão,